isso aí, eu ia te falar, você está com uma peruca loira aí, É. deputado. Agora eu resolvi aqui. No ar, Cida. Inicia agora mais um programa na Vitrine. Esse programa que sempre é feito, preparado com muito carinho para vocês e sempre abordando assuntos super importantes aqui, né? Principalmente de Santa Catarina, do Brasil e também do mundo, né? Porque hoje em dia está tudo muito interligado, a era digital veio, ligou tudo e a gente fica sabendo de muitas coisas que acontecem. Então, você sabia que ONGs e movimentos feministas poderão pautar matérias sobre mulheres nas escolas de Santa Catarina? Então, gente, essas coisas preocupam a gente, né? Porque politizando os alunos, politizando as escolas, automaticamente a gente cai naquela sensação de domínio de minorias, né? Porque a gente está totalmente setorizado. Tem os brancos, tem os pretos, tem os altos, tem os magros, tem os sem barbas, que não tem barbas, os L, G, V, T, E, S, H, J, Z, os loiros, enfim, eu não sei mais nem o que dizer referente a isso, que na época da minha educação, eu conhecia seres humanos e a ciência me dizia que existiam cromossomas XX e XY, e isso era base da educação. Hoje em dia fizeram essa confusão toda, creio eu que é uma manipulação bonita de se ver, né, para movimentar pequenas proporções aí de pessoas com interesses grandes, mas enfim, hoje eu estou realmente, gente, com vontade de falar. Que bom que tem um deputado aqui para falar junto com a gente. Estamos recebendo aqui o deputado Gessé Lopes, seja muito bem-vindo, deputado. Opa, boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de falar de temas tão importantes, na minha concepção também, como este, que acabou sendo aprovado e sancionado, que é uma pauta extremamente perigosa para a família catarinense, que pode ter, sim, com certeza, feministas pautando nossas crianças em sala de aula, aqui em Santa Catarina. E dando aquele pitaco manezinho, né? O nosso sempre querido Flávio Girol, comentarista do programa, seja muito bem-vindo. Boa noite, Cida. Deputado, muito prazer em falar com o senhor, muito prazer em conhecê-lo. Tenho uma admiração pelo senhor, assim, de longe, mas agora, conversando com o senhor, teremos essa oportunidade de estreitar os nossos pensamentos aqui. Tá certo? Legal. Muito obrigado. Prazer é meu, com certeza. E o nosso Flávio aqui, como professor universitário, como participante da educação aí durante bastante tempo, vai poder também nos ajudar aqui a falar, né? Mas vamos lá, deputado. Essa pauta aí, essa lei que foi sancionada essa semana pelo nosso governador, surpreendeu? Olha, eu achei que ele não iria sancionar pelo simples fato da proposta ser inconstitucional. Por que eu digo isso? Porque não pode partir da Assembleia Legislativa alguma proposta que mexa, ou que inclua, ou que retira do currículo escolar alguma pauta, alguma matéria. Porque se assim fosse, eu já teria feito remoções de matérias, eu já teria feito inclusões de matérias como educação moral e cívica, noções básicas de empreendedorismo, enfim. Eu ia querer impor, mas isso gera uma série de dificuldades, porque aqui para nós é fácil aprovar um projeto e jogar para o governador regulamentar e organizar, né? E isso aconteceu com um projeto de uma folha, um projeto que simplesmente uma folha que não regulamenta nada, não diz como é que vai ser, e jogou no colo do governador. Geralmente esse tipo de projeto não é sancionado, ele é vetado por inconstitucionalidade. E me surpreendeu muito ele ter sancionado esse projeto de lei. Aí eu não sei se por ignorância ou por sacanagem mesmo, ou por algum interesse político, porque ele foi feito, uma pauta da bancada feminina, né? Então são 5 ou 6 deputadas lá que abraçaram essa causa.
e infelizmente foi sancionado. Agora nós estamos tentando ver formas de reverter isso, porque, ao meu ver, ele abre portas perigosas aí no decorrer, né, no texto do projeto, porque a ementa ela é aparentemente bonita, mas infelizmente as coisas que estão escritas dentro dela realmente me dá medo. Mas Deputado, pode falar, Flávio. deputado, deixa eu te colocar alguma coisa aqui. Vou fazer um pouquinho o papel do advogado do diabo. Por favor. Olha só, quando o senhor tomou conhecimento desse projeto, dessa ementa, enfim, isso foi a votação no plenário. Eu entendo, imagino que isso foi para discussão entre os seus pares, né? Sim. Uma pauta feminina, agora bem advogado diabo, uma pauta voltada para a mulher, que tem uma pegada mais sabe, da questão do feminino, não do feminismo, mas do feminino, né? No que se refere às questões das necessidades das mulheres e tudo mais. Não foi com esse viés que esse projeto foi levado, ou no texto que o senhor leu e está fazendo referência agora, esta entrelinha, ela é capciosa. E se foi assim, se o senhor pudesse dar-nos um briefing desse certo. Texto. Não, com certeza, né? A esquerda, principalmente aqui no estado de Santa Catarina, ela é um pouco mais, não é radical, né? Não é igual Marias do Rosário, enfim. E a esquerda e as feministas, existem duas alas: aquelas que pensam, as que sabem o que estão fazendo, aquelas que têm um objetivo socialista, que ela surgiu disso, tá? de movimentos segregadores contra a família, e tem aquelas pessoas que são cooptadas pelo movimento por causa do vitimismo. Certo. Né? Porque essas pessoas que pensam ou movimentam, eles trabalham esse grande público que não quer um socialismo, mas quer os direitos das mulheres. Né? Então eles trabalham um pensamento de pessoas que às vezes não sabem que está sendo usada como massa de manobra por um interesse político ou ideológico. Então, sim, acredito até que a maioria dessas deputadas votaram ali achando que estão fazendo um negócio bacana para incluir mulheres, temas de mulheres nas escolas, sim. Mas a maioria dos deputados, eles não têm conhecimento de causa, eles não se envolvem, inclusive para eles pouco importa questões feministas, se não é isso, para eles a maioria deles não tem importância para isso, a maioria deles está mais preocupado com se vai ter a benefício no governo, estão preocupados com seus acordos, né? Eles não estão preocupados com o que está sendo ensinado dentro da sala de aula, por exemplo, que é uma preocupação minha. Então, sim, esse projeto ele foi aprovado com a boa intenção dos deputados ali. Talvez uma ou duas deputadas ali, o pessoal do PT, que sabe a profundidade do projeto, as portas que se abrem, mas na maioria deles ali, acredito sim, que votaram achando que estava votando um negócio bacaninha de mulher, que abre as portas ali para falar sobre mulheres do campo, mulheres da cidade, enfim, né, como diz a ementa, né, que é o título do projeto. E o senhor foi uma voz dissonante nessa conversa? Com certeza, né? Tem muitos projetos que são pautados na Assembleia Legislativa, né? Então, como são muitas coisas, não dá para a gente saber tudo que está tramitando e já se ater sobre o projeto. Geralmente, eu vou estudar o projeto quando cabe a mim votar sobre ele. Por exemplo, amanhã vai estar na ordem do dia esse projeto, aí eu vou ler ele, porque não tem condições de ler tudo que está tramitando, né? Alguma coisa ou outra, assim, que a gente vê que é mais importante, coisas mais complexas, a gente já começa a estudar antes. Mas esse foi um projeto que eu vi no dia. Sim, ele tramitou em outras comissões que eu não estava, que eu não participo, então eu não vi, e ninguém comentou comigo, eu fui descobrir ele no dia da votação, mas aí é tarde. Lá é muito coleguismo, tem muito coleguismo dentro da Assembleia Legislativa. E as deputadas mulheres lá, elas são amiguinhas de todo mundo é amiguinha, acabam votando mais por quem é o autor do projeto do que pela qualidade do projeto.
Isso acontece muito. E acabam aprovando esse tipo de coisa. Quando eu denunciei que foi aprovado, e eu denunciei nas minhas redes sociais, aí o bicho pegou. Principalmente para os deputados que são pastores, que votaram a favor de um projeto desse. Então, o pessoal, o eleitorado deles não suportou. Foram para cima, cobraram, eles ficaram todo atrapalhados. Por quê? Porque não tem conhecimento de causa, eles não conseguem olhar um projeto desse aqui e ver a malícia que tem ali dentro. Né? E isso, por mais que eu tenha falado naquele momento, sobressaiu o coleguismo, infelizmente. A intelectualidade da esquerda, a intelectualidade socialista, não é para amador. Exatamente. Eles nunca vão dizer que isso aqui, eu sou a favor do comunismo. Se tu fala, inclusive, se tu chama eles de comunistas, eles dizem que não existe, que não são. Mas o comunismo foi Karl Marx que desenhou, escreveu aquilo ali, e eles são fãs e seguem o Karl Marx. Mas eles dizem que não são comunistas, por quê? Isso foi até um trabalho muito bem feito, sem querer, pela população, de demonizar o comunismo, né? Então, quer xingar alguém, tu chama de comunista. Então, isso foi muito bom. E eles, inclusive, agora ficaram com medo. Então, se tu diz para elas que aquilo ali, que elas são feministas, elas não dizem que não é isso, tal, nós somos femininas, mas o serviço é o mesmo. Tu tá sendo um serviçal de um projeto de poder. Sem dúvida nenhuma. Elas estão servindo para isso sem saber, infelizmente, sem saber. Muitas sabem. Aí é que o Flávio se refere ao intelecto. Exatamente. Então, o intelecto das manchetes de jornais, né? Ai, gente, é complicado porque, bom, eu acho que a minha geração teve bastante essa coisa do feminismo e tal, e é uma coisa que preocupa, porque a gente não sabe onde vai parar. Na minha opinião, a mulher só tem perdido. Sim. Só tem perdido no decorrer dos tempos. Por quê? Homem e mulher nunca serão iguais. Eu acho que a mulher está acima disso, porque a mulher gera um filho, porque a mulher, ela ensina o homem. Por que bater tanto no feminismo? Por que então não ensinam os homens a se portar melhor, a não estar matando mulheres todo dia, que a gente vê toda hora no jornal aí? Por que não focam no homem, focam na mulher? Isso é que eu também não entendo, né? Porque realmente é um assunto que ficou distorcido, ficou enrolado, ficou... Então, o que é ser feminista? É ter os mesmos direitos, ser igual ao homem. Mas exatamente. Isso a mulher nunca será igual ao homem. Quer dizer, tem algumas que sim, né? Tem algumas que estão tentando mudando o nome, fazendo implante, mas é complicado, gente, é complicado. Agora, houve um caso nos Estados Unidos essa semana também, de uma mulher que enfim, era um homem, virou mulher e começou a frequentar os banheiros femininos e acabou estuprando uma pessoa. Então, gente, que confusão é essa? Como é que as pessoas vão entender tudo o que está acontecendo? Isso tudo tem uma boa de uma explicação, tá? Qual é o grande intuito do feminismo? Tá? Do feminismo raiz, aqueles que militam, mas são feministas, que têm até o perfil de feminismo. Não essas mulheres que dizem que são feministas porque querem os direitos das mulheres, enfim, que não tem conhecimento de causa. Mas a feminista, o que ela quer? A socialista. É a emancipação da mulher. Ela quer que a mulher se desvincule do homem. Por quê? Porque querem destruir a família. Eles não querem que a família, que é aquela que gera a herança moral e a herança material, que é a propriedade privada, que é os valores, que isso gere que vá de geração em geração. Então eles querem destruir a família. Então eles começam a emancipar as mulheres, eles querem emancipar os filhos da família, para que eles possam construir novos valores, uma nova moral. Então quando tu pega a mulher, tu emancipa a mulher, tu começa a dizer, não, tu não precisa do homem. Não, tu tens que fazer a mesma coisa que o homem. Não, inclusive tu tens que ocupar o lugar do homem. Não, tu tens que ser o homem. Inclusive, tu não precisa nem namorar um homem, namora uma mulher. Então é assim que eles vão tratando. Eles querem realmente emancipar a mulher e há esse tipo de incentivo. Então, por isso que no seu estado extremista, elas realmente se transformam em homens, elas se deformam
fisicamente, Gente, que emocionalmente, loucura, né? porque no seu chega ao extremismo da emancipação da mulher, né? Então, é exatamente isso que acontece. Por quê? Para não gerar família. Parece teoria da conspiração, mas é exatamente isso. Então, um casal homossexual não vai gerar família. Teoria da Olha só, conspiração que a gente Que tá tem que funcionando. considerar. Está funcionando, Né? gente. Que eu tá sempre funcionando. digo o Está seguinte: se você funcionando. tem um amigo que você, algum tempo atrás, você tem um amigo que era um teórico da conspiração, vá lá, dê um abraço nele e diga no pé do ouvido dele, cara, você tem razão. Ô, Gente, tá um deputado, absurdo. brincadeiras à parte, vamos lá. O desenrolar dessa questão agora. Isso já subiu para o Palácio, o Charles Moser já meteu a caneta, né, com a sua sapiência, já meteu a caneta, sabe Deus se foi de boa, ou eu tenho absoluta tranquilidade, serenidade para dizer que o governador não, essa é a minha opinião, não é a opinião editorial da emissora, é uma opinião pessoal do Flávio. Eu tenho absoluta tranquilidade para dizer que o governador sancionou essa lei com absoluta e total consciência do que ele estava fazendo. Sobretudo, claro, para mim está absolutamente claro diante do que o senhor contou aqui para a gente e tudo mais. Muito bem. Qual é a próxima etapa agora, deputado? Tá. Desculpa, Silvio. Tudo bem, tá. Então. A etapa do projeto em si, agora o governador tem alguns meses aí para regulamentar e botar em prática. Tá? E eu estou já bolando um projeto para tentar revogar. Tá? Eu acho que eu estava até tranquilo, sabe? Porque como eu não tive muito tempo para trabalhar um voto contrário ou mesmo movimentar as pessoas, os outros deputados no convencimento, foi tudo muito rápido para mim, né? Porque como eu fiquei sabendo no dia, eu estava tranquilo, achando que ele ia acabar vetando pela inconstitucionalidade e que a gente depois, com o tempo, eu ia conseguir derrubar o veto. Aliás, fazer a manutenção do veto e ia acabar. Então estava tranquilo. Então essa sanção me pegou de surpresa. Mas eu não quero deixar passar por despercebido aqui esses detalhes do projeto, que é muito importante. Eu queria dar uma lida, são pequenos trechos que eu queria deixar registrado para as pessoas entenderem, porque às vezes as pessoas podem... Vamos lá. Importante. Eu acho que é a primeira coisa que é importante, né? Então, a ementa, o que ela diz na ementa? Inclui como conteúdo transversal no currículo das escolas públicas e privadas do estado de Santa Catarina a história das mulheres do campo e cidade em Santa Catarina. Então, ali no primeiro artigo ele diz: o conteúdo a que se refere o caput deste artigo tem como objetivo promover o conhecimento da história das mulheres de destaque, e agora, e de outros movimentos que contribuíram para a emancipação das mulheres para alcançar espaços de igualdade de gênero. Quem que fez isso? Porteira aberta agora. Quem que fez isso? O feminismo. Porteira aberta. Exatamente. E olha aqui, tem mais. O conteúdo deverá apresentar a trajetória pessoal e profissional das mulheres que atuam em diversos segmentos, tais como educação, política, direitos humanos, saúde, cultura, sociologia, e olha aqui, entre outros. Não está nem definido o que tu pode pautar aqui no projeto. Incluindo todas as etnias presentes no Estado, com cuidado especial de salientar as conquistas das mulheres negras, quilombolas e indígenas, totalmente enviesado. E eu digo assim, por que precisa de um projeto de lei para obrigar a falar de conquistas de mulheres, seja lá qual for, se não precisou de um projeto de lei para falar da Anita Garibaldi, para falar da Antonieta de Barros? Por quê? Porque fizeram histórias e foram relevantes. Agora, da Rainha Elizabeth, com outros. Agora, sim, que fizeram história e são relevantes. Agora, tu imagina um projeto de lei, quantas heroínas eles vão forçar a barra aí para tentar emplacar isso dentro de escola? Tu imagina que tipo de pessoas vão ser lembradas e trabalhadas dentro das escolas. E ainda piora. Aqui. Olha essa aqui para mim é a pior de todas. Para a implantação, execução da presente lei,
poderão ser firmadas parcerias, convênios e afins entre instituições de ensinos ou privado e agora, bem como outras organizações não governamentais, ONGs. E o que mais tem ONG feminista, abortista e tudo mais. Judith Butler e George Soros. Então está aberto, escancarado as portas para agora eles fazerem o que bem entender. Infelizmente isso aí foi aprovado, eu não sei. E é assim, ó, projeto de lei de uma página. Gente. Qualquer pessoa que lê isso aqui consegue compreender, não é possível. E vocês, não sei se é impressão minha ou se realmente acontece isso, porque no final a gente já está meio até, tipo, tem que parar e pensar as coisas, porque está bem difícil, bem confuso, né? Mas quando acontece uma coisa, como está acontecendo aqui no estado, automaticamente parece que tem uma conexão e acontece em outros estados também. Então, vocês que estão vendo a gente aí em outros estados do Brasil, fiquem ligados, porque quando eles exigem uma coisa, eles exigem em outros lugares, quando parece que existe uma comunicação e um ajuste. Sim. Isso, né? Acontece mesmo, tá? Porque, às vezes, por exemplo, eu já peguei projetos de lei que achei legal de outros estados. Eu fui pesquisar assim, às vezes, né, pesquisando um projeto de lei que foi aprovado ali e tal, a gente vê, se identifica com a causa e a gente faz mesmo. Então não se assustem se esse projeto for aprovado aí em outros estados, né, foram protocolados, e agora com a jurisprudência de uma sanção do governador. Eles vão poder dizer no estado de vocês, não, foi lá, foi aprovado e o governador sancionou, olha a força que isso tem. O governador eleito pelo presidente Bolsonaro, inclusive. Mais essa ainda. Terrível. Qual é o número desse projeto? Gente do céu. Deixa eu ver se eu pego aqui. O número do projeto é 18.226. 18.226. Não, desculpe. Vamos lá, de novo. 0086.1/2019 do PT. 00861-219. Isso. Baixar esse material e começar a bater. Para a gente fazer pressão. Quem é a favor, bate a favor. Quem é contra, bate contra. Enfim, né? Exatamente. Eu acho terrível. Eu acho que foi uma derrota para a família catarinense, né? Ter agora esse tipo de respaldo. Por exemplo, olha só a dificuldade que eu estou tendo, por exemplo, tá? Com a minha PEC, que nem eu tentei de tudo, assim, ver uma forma de poder fazer um projeto de lei, tá? Para proibir ideologia de gênero dentro da sala de aula. Porque o que eu entendi? Eu não posso propor isso pela Assembleia, que não se possa tratar isso dentro da escola, porque isso é inconstitucional. Então, a gente pensou o quê? Vamos atacar a Constituição do Estado. Então, eu fiz uma PEC que é muito mais difícil, tive que arrecadar assinatura, e eu consegui as assinaturas, protocolei, porque na minha cabeça eu não posso fazer isso, porque o governador não vai sancionar, porque é inconstitucional, eu não posso dizer o que é para pautar ou despautar dentro de uma sala de aula. E eu fiz uma PEC que lá na Constituição a gente tira o termo identidade de gênero que está na Constituição do Estado. Então eu tirei ela e defini exatamente o que se pode tratar de sexualidade e biologia dentro da sala. Está bem definido. E tirando identidade de gênero. E está lá sentado, logicamente, embaixo da bunda de um deputado do PT. E olha a dificuldade que eu tenho para fazer isso e do jeito certo, né? Agora que ela abriu esse precedente, eu vou tentar botar como um projeto de lei, né? Para não precisar ser uma PEC, que é muito mais difícil na hora de votar. Eu vou ter que ter mais gente para poder aprovar um negóo. Se é inconstitucional, manda para o STF, o STF resolve. Agora, só porque houve. Só que sim, quase tudo, né? Mas como o governador teve a vontade, né? Enfim. Agora, infelizmente, as coisas parecem. Abre um precedente bom, né? Vamos dizer assim, agora eu posso lá propor, só porque vira bagunça, imagina a bagunça. Já é difícil os alunos saírem de lá, principalmente as escolas públicas, preparados para um vestibular. Muitos saem semi-analfabetos. E aí tu fica incluindo pauta feminista, pauta disso, pauta daquilo, bota isso, bota aquilo.
Aí mesmo que, né, tu O Flávio que tira, eu diga, né, Flávio? tira o foco do que realmente precisa e importa para a vida deles, para poderem passar no vestibular. Então, ainda que abra esse precedente, vamos botar educação moral e cívica, vamos botar matéria assim, matéria. Pô, é mais coisa, vai inchar, e a português, a matemática, a geografia, o que realmente importa fica a desejar. Mas também, por outro lado, daqui a pouco vem outro projeto desse pessoal aí, né? Já que eles aprovaram esse daí, o governador sancionou. Gente, eu Não. sou obrigada a falar uma coisa. Imaginem que se no meu condomínio, de repente, o condomínio precisa ser pintado, né? Vai ser pintado de cima e embaixo. Aí vem um pintor lá, que é experiente e tal, e diz, olha, eu vou pintar, gente, vou pintar com tinta nome de tinta aí, Coral Tinta. Souvenir, isso. Aí, isso vai para a votação do condomínio. Aí o condomínio vota, nossa, ele vai pintar com souvenir, era isso que a gente queria, vamos votar nesse cara, tal. Daqui a pouco, o cara pega, vem trabalhar no condomínio, no dia seguinte ele diz, gente, eu não sou mais pintor, agora eu sou encanador. Gente, é isso que está acontecendo na política. É isso que a gente está vendo. Isso dá uma indignação em todas as pessoas que votaram, porque as pessoas estão se vestindo de uma máscara, usando uma máscara para ir para concorrer na política, para depois, no momento seguinte, no dia seguinte da eleição, agora eu não sou mais isso, agora eu sou o que eu quiser, né? Uhum. Então, e a gente, os bobos da corte, né, que é o povo todo com cara de palhaço, tá todo mundo aí que está assistindo com cara de palhaço, tem que engolir isso de boca abaixo e ainda tomar água para ver se digere, né? Por isso tá todo mundo doente aí. Não, e isso é uma coisa que acontece muito, por isso que as pessoas acabam até desacreditando da política, né? Então, tu acaba acreditando num personagem e esse personagem não deixa a desejar depois que se elege, né? É Papai Noel antes da eleição e o Pinóquio depois da eleição. Infelizmente, acaba descredibilizando e às vezes as pessoas até por não me conhecerem acabam colocando, sou tudo ladrão, sou tudo a mesma coisa. E eu até entendo esse tipo de, sim. generalização porque O povo está indignado. Realmente é complicado. Agora, assim, no meu caso, assim, eu não era político antes, foi a primeira vez que eu entrei num pleito e primeira vez que Santa fui Catarina candidato. até está bem representada. Eu estou mais tranquila porque a gente sabe que tem pessoas com visão, né? Eu não vou dizer nem com partidos, porque o partido hoje ele está meio em cada estado a pessoa puxa para um lado, porque virou bagunça mesmo. Sim. Mas a gente acompanha no dia a dia a postura da pessoa e vê que a postura da pessoa é boa e que ela mantém a postura. Isso faz acreditar. Isso, exatamente. Desde que eu entrei, assim, meu maior propósito e o meu maior compromisso é com a coerência. Eu sempre. Isso aí eu não abro mão, e para te ser coerente, tu tem que ser independente. Tu não pode ser dependente de acordos políticos ou de interesses de governo, porque daí tu acaba deixando de criticar, deixando de falar, deixando de votar do jeito certo. Então a coerência ela é muito importante. Infelizmente, o governador Moisés, ele realmente surfou uma onda, né? Infelizmente, eu me sinto culpado por ter feito campanha para ele, por ter acreditado. Eu votei. Naquele mais momento, uma culpada. E naquele momento, eu que acompanhei todo o processo do PSL, ele foi colocado como o único candidato, não teve como é que se diz, ali a reunião entre os membros, como é que se diz? Foi aclamado, né? Foi colocado lá, né? Não, ele foi colocado. Como é que se diz quando o partido se reúne para decidir o candidato? Tem um nome isso, agora me fugiu o nome. Sim, tem uma reunião da cúpula para ter a convenção. A convenção. Então não teve uma convenção. Simplesmente vieram e botaram ele. É ele. Foi no dia da convenção. Os acordos, né? As panelinhas. No dia da convenção. Das panelinhas. No dia da convenção colocaram ele. E era o único nome. Ponto. A gente teve que pegar. E como a nossa maior preocupação naquele momento era o presidente Bolsonaro, beleza, aí vem de Moisés, é como se fosse um bolinho, uma cerejinha no bolo, vem aí, vamos encaixar ele aí na nossa campanha e vamos ver o que vai dar. E deu certo, ou melhor, deu errado, né?
cara se elegeu. E tá aí agora a gente tendo que engolir essas peripécias dele. E agora, algumas pequenas ações nesse sentido ele fez, mas ele também não fiscaliza. Como, por exemplo, eu tenho um projeto de lei que proíbe também a linguagem neutra em Santa Catarina, e uma colega minha foi lá e conversou que tem alguma entrada com o governador, conversou e ele fez um decreto proibindo. Porém, ele só fez para bonito, né? Porque tá todo mundo deitando e rolando com essa sacanagem dessa linguagem neutra nas escolas e ninguém é punido. Eu faço denúncia sobre isso e ninguém é punido e ninguém leva nenhum tipo de gancho aí por estar fazendo isso. Então não adiantou nada o decreto dele. Bem como em 2019, quando eu descobri que tinha isso no currículo, que eu tentei conversar com o governo e com o secretário da Educação na época, que eu ainda conversava com eles nos primeiros 3 meses de mandato, vocês têm que tirar isso aqui do currículo escolar, eu falei. E eles, mas isso é polêmico, é difícil. Olha, se o pessoal descobrir que isso aí tá no currículo, ideologia de gênero aí, vai dar problema. Não deu Eu não outra. vou nem perguntar quem botou, né? Fez um mês, deu um mês, descobriram isso, rodou na internet, eles apanharam feito bicho, e o governador teve que ir na internet, junto com o secretário, fazer um videozinho dizendo que estava mandando o secretário retirar aquilo do currículo escolar. Ou seja, também não está no currículo escolar. E até hoje eu faço denúncia de professor mequetrefe ensinando, promovendo ideologia de gênero. E não há o interesse do governo em fiscalizar. Então ele fez lá para bonitinho, mas ele não tem o compromisso de olhar se isso realmente está sendo colocado em prática e quando acontecer de ir lá realmente dar uma sanção para quem promoveu aquilo. Então não adianta lá fazer esse tipo de ação e não se comprometer de realmente fiscalizar para que não aconteça, né? Então ele não tem esse comprometimento e não tem a mínima vontade de fazer isso. Então, o mais interessante, só um pouquinho, vou fazer um comentário referente ainda ao que ele está falando. O mais interessante é que mesmo Santa Catarina sendo um estado mais conservador, né, talvez pelas etnias e tudo mais, ou de repente porque é um estado com mais condições, tem mais esclarecimento, não vamos discutir isso, mas mesmo assim ele está enfrentando, né, o próprio perigo de derrota dele nas próximas eleições em função disso. Isso nos faz pensar que pode ter uma coisa muito maior por trás disso tudo. Porque um político deveria focar na sua carreira. Se não está dando por aqui, sempre se diz que o político é liso, né? Não está dando por aqui, eu vou por aqui. Se eu estou com o apoio da população, está indo bem. Se eu não estou, não está. Né? Mas por quê esse posicionamento todo contra? Né? O Moisés, eu não digo que ele é um traidor. Ele, na verdade, nós não conhecíamos ele. Ele está sendo o que ele sempre foi. Que é uma pessoa pacata, que não é de combate, que não entra em pautas polêmicas, que só pensa em administrar ali e pronto. Ponto final. Esse é o Moisés, não é o cara que se elegeu como comandante Moisés e assim que se elegeu trocou o nome para Carlos Moisés. Lembra que na campanha ele era o comandante para dar conotação de ferrenho, de capitão Bolsonaro. Assim que ele se elegeu, botou Carlos Moisés, você já vê a pessoa que não tem uma pessoa que não tem identidade, né? A pessoa sem caráter, né? Fazer esse tipo de coisa. Deveria manter o nome que se elegeu. E aí o cara ele vai para lá e ele realmente não tem compromisso com o eleitor. Então ele está sendo aquilo que ele sempre foi e a gente não conhecia o Moisés. E lá em determinado momento ali dos primeiros meses de mandato, eu numa conversa com ele, eu cheguei e falei para ele, Moisés, tem uns projetos de lei, eu nem tinha assumido o mandato ainda, porque era janeiro, eu só ia assumir em fevereiro, mas ele assumiu em janeiro, né, dia 1º de janeiro. Moisés, é importante tu vetar esses projetos aqui, que é do PC do B, que eram uns negócios de travesti, nomes lá, eu não me lembro o nome, mas eu falei para ele, o negócio é tu vetar isso aqui porque não vai dar bom. Daí ele falou assim para mim, e naquele dia eu vi que o bicho ia pegar. Gessé, eu não vou fazer esse tipo de política, desse que vocês estão pensando, porque eu vou fazer uma gestão mais republicana, porque inclusive a esquerda votou em mim. Então pronto,
Então, ali eu já vi que ele realmente não veio para fazer aquilo que os conservadores, pessoas de direita, queriam que ele fizesse. Então, dali por diante, me desanimou bastante, e dali só fez eu ter que começar a criticar as ações dele, né, em poucos meses, ali em abril, a gente já não se falava mais, em abril de 2019, e eu virei um ferrenho crítico do governo e das ações dele, mas logicamente sempre com coerência. Ô, deputado, eu queria aproveitar esse ensejo que nós estamos falando de educação. Eu sou professor universitário. Eu, particularmente, dou aula em pós-graduação e eu recebo o aluno vindo de uma universidade, de um curso superior. Eu estava comentando aqui no BEC, um pouquinho antes do senhor chegar, eu terminei uma turma agora, eu dou uma disciplina na área de saúde, uma disciplina técnica, e deste grupo tinham 30 alunos, e desses 30 alunos eu consegui dar uma nota razoável para 3 alunos, e 2 ou 3 deles uma nota razoável. Os demais, absolutamente inaptos, pelas inúmeras razões. Primeiro, que não tem uma fluência com a língua portuguesa. Segundo, não estão adaptados àquela realidade técnica para desenvolver os seus projetos de pós-graduação. Esse foi o fato. Então, eu estou desenhando esse cenário para chamar atenção para o fato de que a educação é um setor de uma nação, é um setor estratégico de uma nação. Não são as Forças Armadas, não é a segurança pública, não. A educação é, sem dúvida nenhuma, um fator estratégico de qualquer nação. A partir do momento que nós temos um projeto educacional, né, um projeto tecnológico, por exemplo, transformar o país num polo tecnológico. O Japão fez isso depois da guerra. Ele aparelhou as suas escolas e universidades, desde o técnico até a Finlândia, por exemplo. Os melhores telefones do mundo são feitos na Finlândia, independente de ser da Nokia e que é filiada à Microsoft. De todo modo, é o melhor equipamento. Pois bem, como é que o senhor olha hoje, como é que o senhor olha para o futuro e tendo que ver a educação como um processo estratégico, o que é que o senhor acha que o governo que ele está fazendo e poderia estar fazendo dentro deste ambiente de apagar incêndio? O senhor está aqui hoje contando para a gente que está apagando incêndio. O senhor hoje é o bombeiro da Assembleia Legislativa. O senhor está com a mangueira na mão ali, podia desligar a água e dar com a mangueira nas pernas, né? Com água ainda. Dá para fazer muita coisa com essa mangueira. Mas é o seguinte, o que eu vou te dizer? Em 2019 ainda, acho que final de 2019, eu levei um dossiê e eu entreguei em mãos para o então ministro Weintraub. Né? Entreguei em mãos para ele. A gente fez um vídeo, inclusive, e eu entreguei um dossiê de um monte de irregularidade que estava acontecendo na UFSC. Lembra daquela greve irregular, greve de aluno, que os alunos resolveram parar a universidade? Sim, né? Fechar as portas. Greve de aluno é ótimo, né? Terrível, só aqui, né? Mesmo. Só aqui. E eu levei para lá. E aí a gente fez um vídeo, ele fez, que bom, Gessé, bom trabalho, nós vamos fazer um PAD, não sei o quê. A gente fez um vídeo. Desligou o vídeo, ele largou assim em cima da mesa. Infelizmente, não dá para fazer nada. Por quê? Eles não conseguem mexer dentro das universidades, porque elas são uma autarquia, elas se auto-administram. Então, enquanto for assim, vai ser difícil a gente conseguir mudar essa realidade, porque eles não conseguem manipular, porque quem resolve, quem define as coisas são os conselhos ali dentro. Então eles têm autonomia para fazer. Aqui a UFSC não voltou à aula ainda, esse diabedo ali. Não voltaram à aula, não sei se o senhor é da UFSC, mas a maioria... Não, eu sou independente, eu sou professor convidado. Mas ali na UFSC os caras não voltaram ainda, e eu não sei se há um movimento pela vontade de voltar, porque eu não vejo o professor vindo reclamar para mim. Quem vem reclamar comigo são alunos. Então, assim, vão levando as coxas. E agora, aí, o que eu digo? Como é que nós vamos mudar essa realidade? Estão esperando o passaporte, porque daí não vacina, não precisa ir. Só pode. Então, assim, as expectativas não são boas. Lá na época do
da dita ditadura militar, os militares da época fizeram um bom trabalho quando eles combateram as guerrilhas, né? Só que eles esqueceram de combater as universidades, Sem as dúvida. doutrinações. Então acabaram com as guerrilhas e deixaram as universidades livres, né, para fazer o que fizeram. Então, infelizmente, é uma herança do período militar, o que hoje a gente vive dentro das universidades. E aí, a hora mesmo que que redemocratizou, aí mesmo eles deitaram e rolaram dentro das universidades, criaram esses conselhos, dificultaram a entrada de qualquer governista lá, porque eles entenderam que ali é o ninho da mudança de tudo que eles querem fazer no Brasil. Por quê? Ali vai ser formado o advogado que vai advogar, ali vai se formar o jornalista que vai passar informações para as pessoas, ali vai se formar o professor que vai ensinar o filho dos outros, e ali eles doutrinam, então ali eles têm o coração da cultura do Brasil. Então, a minha perspectiva com relação à educação, elas não são boas, enquanto a gente não conseguir acabar com a doutrinação dentro das universidades, dentro das escolas, porque eles formam a opinião dos nossos jovens. E infelizmente isso dá certo, tem dado certo. Tanto é que a gente vê que está tudo tomado, essas instituições que eu mencionei. O judiciário que vive fazendo, soltando bandidos, como a gente estava conversando anteriormente, porque isso é também um romancismo marxista do coitado, do coitadismo, do excluído da sociedade. Então, eu tenho aqui juízes de vara criminal fazendo absurdos aí para defender bandido, né? Contra a polícia, dificultando a ação da polícia. E assim, a minha perspectiva é que as coisas só piorem daqui para frente, porque a gente tem que tomar conta do ambiente que é o mais importante, na minha opinião, que é a educação, sobretudo as universidades. Só que a gente não consegue entrar. E quem é um cara que pensa como eu, um professor que pensa como o senhor, lá dentro não vai ter espaço nunca para participar desses conselhos ou de ser um reitor. Então, assim, nós estamos hoje estamos perdidos. Nós conseguimos colocar o Bolsonaro lá, assim, uma sorte danada. O Bolsonaro é a tartaruga em cima do poste, que a gente não sabe como é que foi colocado lá. Porque em condições normais isso não seria possível. Se não fosse a internet. Até é bom esclarecer aqui, porque a gente fala as coisas e tal, gente, mas com muita consciência, porque eu acredito, pelas pessoas que eu converso e que eu troco ideias, ninguém colocou o Bolsonaro lá porque era o Bolsonaro. Bolsonaro é um político de carreira. Políticos de carreira são políticos de carreira. Só que a proposta que ele tinha de repente, eliminar um sistema que a gente estava preso e que não estava agradando o país, que nesse sistema incluíam facções e tudo mais, é que algumas pessoas se arriscaram a mudar e apostar numa proposta diferente. Isso não tem nada a ver com esquerda, direita. Eu acho que o Brasil sempre foi um país mais de centro, de repente de centro-direita até, não sei. Mas a gente sempre caminhava ali mais ou menos pelo centro, né? Depois que deu essa mudada, essa virada toda aí. Eu entendo uma coisa, desculpe, deputado, eu entendo, Cida, que depois o senhor eu gostaria que o senhor fizesse essa reflexão. Pegando aquele gancho do ministro Weintraub, quando o senhor terminou de fazer a entrevista com ele todo animado, vamos fazer e acontecer, e aí depois que desligou a câmera, Gessé, na boa, velho, não é possível, tá? Então, isso é legal, é sinceridade. Não, mano, sim, porque sim. Eu tenho assistido reiteradas entrevistas do presidente e eu vejo o desespero desse homem no sentido de, gente, pelo amor de Deus, olhando pro Lex Luthor de Moraes, fazendo o que ele está fazendo, olhando para o iluminismo do Boca de Viludo e outros tantos acontecimentos nas demais esferas, Senado e Câmara dos Deputados, Câmara Federal, Câmara dos Deputados. Nós observamos que é impossível
tomar todas as medidas que nós, como cidadãos, gostaríamos que fosse tomada. Por mim, era um jipe e 2 soldados. Um cabo e 2 soldados. E meti o pé na porta. Mas não é bem assim, não sei se dá. E especificamente com relação à educação, sou parte integrante do movimento, está aparelhado de cima a embaixo com modelos ideológicos revolucionários e não tem conversa. Tá? Então, eu precisei, deputado, eu tenho um pedacinho na minha biblioteca aqui, a parte de cima ali, é só literatura de esquerda. Todo Gramsci, Marx, Hegel, Foucault, enfim, outros tantos, para eu poder entender como é que esse povo funciona. Sim. Me dedico a isso. Sim. Então, hoje eu vejo a educação, e outros ambientes mais, com essa questão do aparelhamento de cima a embaixo. Sim. E para mexer com isso, e apagando incêndio junto, é palião, né, velho? Tem um projeto de lei que eu acho que até, se eu não me engano, era do deputado desse que foi preso, o Daniel Silveira. Que ele realmente, que ele propôs para que as universidades passem a ser autoadministrável pelos... Foi preso. Foi preso. Que passe a ser autoadministrável, que passe a ser administrável ou administrado pelo governo atual. Tem um lado bom, né? Porque, por exemplo, se o Bolsonaro tivesse autonomia para administrar muita coisa boa, estaria acontecendo. Por outro lado, se daqui a pouco inventa de um PT assumir de novo, também fica tudo ruim. Mas, pelo menos, equaliza, né? Hora a gente vai estar lá, hora a gente não vai estar lá, vamos dizer assim, se o Bolsonaro, porventura, perder a eleição. Mas, pelo menos, em algum momento a gente vai estar lá. Dessa forma como está hoje, a gente nunca está lá, nem com o Bolsonaro no governo. Então, eu até vejo a proposta como boa, do Daniel, mas dificilmente ela vai andar. Com relação se que o povo é mais de centro, o que é definição, até na minha, me permite voltar ali atrás desse debate, o que é definição de centro-direita e direita, centro e esquerda? Ela é, para mim, na minha cabeça, na minha concepção, não sou o dono da verdade, mas ela é muito bem definida. Direita, valores conservadores, a economia mais liberal, enfim. Esquerda, socialista, enfim. E centro não é nenhum nem outro, mas pensando mais em acordos políticos e interesses próprios partidários. A pessoa, como pessoa, isso eu falei aqui como uma Concordo, política, mas isso imperava até pouco tempo. Como políticos. Não tinha nem problema quando isso imperava. O político, na verdade, o meio político, ela é, sim, o centrão, tem uma força muito grande. E porque o centrão decide, né? Porque a esquerda tem os dele, a direita tem os dele, e o centrão decide. Só que o centro, o que ele quer? Negócio. Só que decidia ninguém sabia, agora decide e as pessoas pelo menos sabem. O centrão é um balcão de negócio. Então, ele vai para a esquerda, vai para a direita, de acordo com seus interesses políticos. Então, sempre foi muito definido. Só que em nível presidenciável, a gente nunca teve uma direita representativa, né? Talvez o doutor Enéas ali, mas assim, fora isso, era o PSDB, era a nossa direita. E a única coisa que teve para conservar... Olha que chique. O fundo do poço, né? Então, o Fernando Henrique, eu acho que é mais comunista que o Lula, era o nosso direito. Então, isso aí. Então, era por isso que eu digo, era esquerda. Hoje o povo acordou com o Bolsonaro vindo com as brigas dele, né? A gente conseguiu acordar para o mundo, o Olavo de Carvalho ajudou nesse processo, e agora a direita está tentando se estruturar, não é fácil, né? A esquerda está 1000 anos na frente, né? Eles estão de guerra e caça e tanque de guerra e fuzil, e a gente está de arco e flecha. Eu quero dar uma boa notícia, que eu sei que tem também uma boa notícia aí para dar, mas eu ainda queria que você, deputado, falasse um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo o que é que elas podem fazer para ajudar, porque isso é importante. Olha, o que eu falo o que eu passo para as pessoas? Nós vivemos uma guerra cultural. O que é a guerra cultural? É a guerra do convencimento, a guerra de narrativa. Né? Então, por exemplo,
Se tu tiver 16 anos, 17 anos, não tenha medo de se posicionar dentro da sala de aula. Se você for conservadora, muito provavelmente tu vai ser chacota. Mas tu tem que se posicionar. Porque o pessoalzinho, os gayzinhos, o pessoal da esquerdinha, os maconheirinhos, eles não têm medo de se posicionar. E geralmente o conservador ele só quer ir para a aula, estudar e ir para casa. Então, o que eu digo? A pessoa tem que se posicionar. Ela tem que defender o que acredita. Primeiro ponto. Porque se tu fizer isso, alguém que está do teu lado vai te ouvir e vai acreditar em ti. E tu pode conseguir convencer ali uma pessoa. Se a guerra ela é de narrativa, a gente precisa convencer pessoas. E não é ficando quieto que tu vai convencer alguém. Porque enquanto a gente fica quieto, a esquerda está trabalhando forte para convencer e mentir. Nós temos uma arma que é fatal ao nosso lado. Nós temos a verdade. A esquerda ela trabalha muito com a mentira contada 1 milhão de vezes. E a mentira que se torna verdade, né? Verdade entre aspas. Mas nós temos a verdade. A verdade não precisa ser contada muitas vezes, é só contar a verdade. Só que tem que ser com convicção. Então, o que as pessoas podem ajudar? Primeiramente, convencendo as pessoas. Um debate na casa, na família, na rede social, com os amigos, se posicionar. Antigamente se falava, né? Não, política, futebol e religião não se debate. Política se debate, sim. Enquanto a gente não debatia, eles estavam se organizando em grupos e debatendo política deles. É por isso que a esquerda tomou conta do Brasil. E olha só, mesmo com um país conservador, porque nós somos, em maiorias, cristãos e conservadores. Muito ali ainda não sabe, não conhece a definição de um, de outro, não consegue se enquadrar porque não tem conhecimento, mas tu para conversar com essa pessoa e vai questionando ela, tu vê que ele tem pensamento mais à direita. Então basta ele só organizar as ideias dele. Então, se organizar em grupos, tentar tomar DCE na universidade, vamos se organizar, vamos tentar ganhar a eleição aqui do DCE, fazer grupos dentro de universidade e tentar fomentar a sua ideia, como eles fazem, ainda que seja difícil. O que eu posso dizer é isso. Numa campanha política também tem que ter representatividade política, que ajuda. Por exemplo, hoje a gente aprovou o homeschooling, eu achei que isso seria impossível, conseguimos a aprovação. Então, botar pessoas lá... era notícia boa essa. Desculpa, estraguei, então. Não, então, mas era para você dar mesmo. Então, assim, são coisas assim que só acontecem se tiver representantes da causa lá. Então, prestar atenção quando votar, se está votando em pessoas que vão se comprometer com a causa, né? Não simplesmente... Conhecer a pessoa, né? Porque se ela tem um histórico de vida, um histórico de posicionamentos... Boa, vocês dois aí, vocês estão escondendo de nós públicos aqui a notícia boa, só você, Gessé e a Cida, sabe da notícia? Ele acabou de dar a notícia. Eu falei? Eu não entendi. Que a gente aprovou o homeschooling em Santa Catarina. Homeschooling, isso aí. Beleza, maravilha. Explicando para as pessoas... Foi aprovado hoje. Então, assim, a gente só consegue por se colocar pessoas que defendam a causa. Então, isso é uma coisa. Então, se eu puder dar opinião, as pessoas se posicionarem, participarem, serem ativas. Hoje, infelizmente, eu queria contribuir com essa ótima notícia. Eu tenho um carinho todo especial pelo professor Nadalim, do Ministério da Educação. O professor Nadalim uma figura fantástica, né? Uma figura fantástica. É uma figura excepcional, né? Depois da professora Maria, a criatura que desenvolveu a cartilha Caminho Suave, nós fomos, né, Cida, alfabetizados por ela, né? O Gessé não, o Gessé é mais novo, enfim. Mas o professor Nadalim é uma das autoridades em alfabetização. E olha só, gente, no Ministério da Educação, se você que está pretendendo trazer para dentro do seu ambiente de casa, né? Educação em casa, o homeschooling, um projeto de alfabetização está pronto, de A a Z, todas as etapas, feitas com muito carinho pela equipe, é uma maçaroca de quase 200 de páginas, um material excepcional, e depois, se for o caso, a gente pedir para o Paulo deixar deixar um link aqui no nosso neste vídeo, deputado, inclusive para que as pessoas possam ter acesso a esse material. Excepcional. Legal.
Ainda bem que tem coisas boas acontecendo também, claro. né? Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. A gente tem que ir lutando, porque, aliás, né, já começou lá, não sei quantos mil anos já, todo mundo brigando por causa de muitas coisas, geralmente é poder e aquisições, né? Depois, na época dos reinados aí, era a Igreja Católica de um lado e protestante de outro, e os reis de outro. Enfim, né? A gente está praticamente nessa briga aí, nem sei se um dia vai acabar, só que eu acredito que é importante as pessoas se envolverem nisso, se é que elas têm algum interesse, né, em ter um mundo melhor, porque se deixar por conta, o nosso futuro vai ser o seguinte: quem está no sistema e mandando vai se dar bem, e os outros vão trabalhar para quem está. Quer dizer, a gente já vive isso, né? O que eu estou falando? Flávio, a gente já vive isso, Flávio. Sem dúvida, nós passamos por várias etapas da educação. Nossa. Ô, deputado, deixa eu pegar uma outra conversa, uma conversa hoje aqui da Câmara, que foi a discussão ou aprovação do auxílio do auxílio aposentadoria para os deputados e servidores públicos. Temos 2 minutinhos, Flávio. Oi? Temos 2 minutinhos. De repente, o deputado podia dar um briefing. Então, na verdade, não foi aprovado, foi reprovado hoje, né? Foi rejeitado. Yes. Por um voto, a gente derrubou o projeto. Coisa que eu acabei de falar, né? O futuro a gente conseguiu. Então a gente conseguiu. É um projeto bem complexo, tá? Vou ser sincero para vocês. É bem simples. Os políticos vão se aposentar e depois vão ter uma emenda para melhorar a aposentadoria deles. Perfeito. E o pobre cada vez mais pobre. Que ele tem vários dispositivos ali, tá? Ele era para outros setores também, era para outros funcionários. E lá tem um negocinho para os deputados lá também, né? Então foi tentado fazer uma emenda para tirar. Essa emenda foi rejeitada. E aí, por causa disso, e realmente tinha alguns setores de servidores que realmente mereciam, mas o contexto todo ele não era bom, era muito, abria muitos precedentes, né? Não era muito claro, era difícil de debater, um pensava uma coisa, outro pensava coisa, eu assim, sabe, quer saber, nós temos que rejeitar isso aí, não tá legal, porque daqui a pouco a gente aprova isso aí, não dá bom, e nós vamos ser cobrados. Eu, de qualquer forma, ainda eu pensei, se isso for aprovado e vier a ter algum benefício, eu já ia rejeitar, mas a gente conseguiu derrubar e agora eles vão ter que reformular algo melhor e mais claro e mais objetivo para aqueles que merecem realmente. E ótimo para o povo também se inteirar disso, né? Porque eu não sei, deputado, o senhor, evidentemente, o senhor tem viajado aí por Santa Catarina? Na medida do possível, né? Porque como eu não uso diária... Eu tenho observado que as pessoas estão mais esclarecidas. Não, bem mais, né? A internet ela ajuda, né? Ela atrapalha porque as pessoas às vezes acabam se deixando levar por falsas notícias. Porém, ela te abre um mercado de oportunidades de se informar e de se bem informar. Basta ter a tua discernimento para isso. Mas o importante é que a informação hoje chega. Né, de forma livre. Antigamente. Por exemplo, você pergunta na internet: a carne é boa? Tem uma lista de coisas dizendo que e uma lista de coisas dizendo que não é. E você vai ter que ter discernimento para ler as duas coisas e saber se é ou se não é. Né? Então, mas tem gente que só lê o lado. Só o lado que ela quer. Exatamente. Então, hoje a informação chega. Né? Então, isso é bom. É muito bom. As pessoas estão mais informadas e mais críticas. E assim tem que ser. As pessoas têm que ser críticas, porque dessa forma que a gente vai conquistar alguma coisa. Agora, tem que criticar também com inteligência, buscar se informar, se estudar, ler, né? Procurar boas fontes de informação, não qualquer coisa. Mas as pessoas estão mais críticas, assim, realmente. E eu não viajo muito, porque como eu não pego diárias, não pego passagem, não pego os privilégios, assim, é um pouquinho mais contido. Mas eu viajo bastante, sim. Toda sexta-feira, geralmente, que é o dia livre para isso, a gente tem ido para as cidades, fazer visitas, recolher demandas e conversar com as pessoas. Ai, que legal. Eu particularmente me coloco aqui à sua disposição, eu tenho uma veia bem ativista, estou saindo de um bloqueio do Facebook hoje,
as minhas falas são... Então, tu deve ter feito alguma coisa boa, né, para o Facebook. Sim, claro. Eu falei do senador Randolph, fiz umas críticas severas ao senador Randolph e ao Kim Kataguiri, eles acharam que era discurso de ódio. Eu só falei a verdade. Não, hoje eu fiz olha, é um absurdo, acabei de postar. Eu escrevi a frase assim, eu fui responder um amigo, família acima de tudo. Veio aquele alerta, isso aí pode não fazer parte da comunidade, alguma coisa assim. Família acima de tudo. Não, você não pode, acho que errou, né? Escrevi de novo. Eu fui bem contundente com relação ao Randolph Rodrigues e ao Kim Kataguiri, que são dois. Eu também, esse ano, inclusive, eu já fui banido do Facebook mais 5 vezes, 6 vezes já esse ano também. Eu fico um mês sim. Uma semana, estou voltando hoje. Eu fico um mês sim, um mês não. Nossa, que incrível, né? A gente está no caminho certo. Deputado, eu estou à sua inteira e total disposição. Que legal. E eu agradeço muito a presença. Nossa, passou muito rápido, é muita coisa. A gente poderia falar muita coisa ainda, mas terão outras oportunidades, né? Bom, eu agradeço muito a oportunidade de conversar com vocês. Foi excelente, realmente passa rápido quando o papo é bom e as pessoas também são boas em conversar. Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês. E obrigado. Nós também aqui, eu como deputado hoje, em exercício, também me coloco à disposição quando vocês tiverem alguma denúncia, alguma pauta que a gente possa trabalhar dentro da Assembleia Legislativa. Coisa boa, coisa boa. Valeu, então. Muito obrigado. Flávio, suas considerações aí? Não, eu estou aqui feliz da vida, estou tendo prazer, já conheci o deputado a gente acompanha nas redes, né? Estou tendo o privilégio de conversar com ele, uma vibe muito legal, uma aura muito boa aí. Deputado, que Deus te abençoe e te proteja, né? Que os mensageiros de luz continuem te iluminando, te trazendo bastante intuição, e que o senhor seja aquele guerreiro que a espada que esteja nas suas mãos, ela seja em defesa das causas do povo de Santa Catarina, que nós merecemos isso aqui. Um grande abraço, senhor, e obrigado. Amém. Fiquem com Deus também. Com certeza farei muito bom uso dessa espada. Valeu, bom, obrigado. E você que está em casa aí, né? A gente vai ficando por aqui e deixando para você aí, com certeza, ter as suas conclusões. Tchau, tchau. Tchau, tchau, então.